Hoje, dia 25 de janeiro, mais uma vez estamos juntos nesse nosso encontro já de segunda-feira, né? Já estamos indo para fazer um ano aí que estamos nos reunindo virtualmente para poder aprender um pouquinho, para poder nos manter as nossas energias boas, né? Vibrações positivas para poder também vibrar pelos nossos irmãos que passam por dificuldades. Então a gente novamente, né, agradece a todos que está entrando aí. Agradece já antecipadamente a nossa querida palestrante Marisa, que gentilmente vem trazer aí os seus conhecimentos. E é muito bom estarmos juntos mais uma vez congregando essa maravilha que é o Evangelho de Jesus. Importante a gente manter essa chama, né? Manter esse foco aí de luz, de paz, que serve muito para os nossos lares, para os nossos vizinhos, né? O Evangelho no lar, ele, além de trazer harmonia para as nossas casas, ele também irradia, né? Para os nossos vizinhos. Então, a gente fica muito feliz. E sem mais delongas, a gente vai já nos tranquilizando e fazendo o que de melhor podemos nesse momento, que é agradecer, agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, agradecendo por essa possibilidade de estarmos reunidos com o auxílio da tecnologia para podermos aprender um pouquinho, para deixarmos aquele homem velho de lado, para podermos acordar para a realidade do Mestre, do amor, da caridade e do perdão. Que Jesus possa nos amparar, que Jesus possa nos auxiliar, que a espiritualidade possa estar presente, possa estar intuindo e auxiliando a nossa querida palestrante com muito amor, muito carinho, e que possamos absorver o máximo de conhecimento para podermos colocar no nosso dia a dia. E assim, muito agradecido, Senhor, vamos iniciando a palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então a gente fica muito feliz de ter nossa amiga aí, Marisa Fonte, que gentilmente vem falar com a gente. Marisa, professora Marisa, professor que a gente tanto precisa, né? São os primeiros que nos ensinam aí nas mais variadas atividades e funções, então a gente fica muito contente. Marisa Fonte com seus livros aí lançados, Histórias do Outro Lado da Vida, Minha Vida do Outro Lado da Vida, Caminhos Cruzados, Vidas Entrelaçadas e Emma, Quando o Amor Fala Mais Alto. Se eu tiver errado em alguma coisa, você me corrija. Pode ficar à vontade, hein? Se quiser falar mais sobre os livros, pode ficar à vontade também. E a sala é sua, tá? Fica à vontade para você nos trazer aí essas palavras. Obrigada. Boa noite a todos. Não, tá tudo certinho, os títulos estão certos.
Se alguém quiser conhecer algum deles, depois pode me chamar que a gente conversa, tá bom? Então, posso começar? Pode começar. Eu vou tirar meu áudio e minha câmera e você fica à vontade. Tá certo. Obrigada, viu? O tema da noite é Jesus e serenidade. E por que falar de serenidade? Porque especialmente nos dias de hoje está muito importante, né, que a gente comece a pensar em ficar mais sereno. Se a gente olhar as notícias do que está acontecendo à nossa volta, hoje, por exemplo, eu recebi, sei lá, aqui no prédio, né? Eu moro num prédio de apartamentos e dizendo que a gente está aqui na fase vermelha, aqui em Santo André. Então, é um momento muito bom para nós ficarmos serenos. Eu acredito que se a gente não mantiver a serenidade, fica muito difícil, né? Fica quase impossível a gente ficar bem se não tiver a serenidade à nossa volta. E quando a gente fala em serenidade, a primeira figura que vem à minha mente é Jesus, porque Jesus ele mantinha a serenidade e ele espalhava essa serenidade para todo mundo que chegava perto dele, né? E até hoje ele consegue nos acerenar. Então é importante que a gente fique com ele, porque ele sempre está conosco, né? Então Jesus, essa figura serena, maravilhosa, que nos acalma, que nos auxilia e que faz com que nós nos sintamos mais seguros, deve fazer parte do nosso dia a dia. E como é que nós trazemos Jesus para o nosso dia a dia? Bem, eu acho que em primeiro lugar para nós, né, que gostamos da doutrina espírita e procuramos seguir a doutrina, seria começar com o Evangelho. Então, se a gente puder ler um pouquinho do Evangelho, sempre que a gente se sentir em aflição e fazer disso um hábito, ler até um pedacinho diariamente, não precisa de repente ler uma lição inteira, às vezes a gente não consegue, mas pelo menos ler um trechinho para poder começar bem o dia ou terminar bem o dia, dormir com mais tranquilidade, isso é muito bom, né? Porque todas as lições do Evangelho, se nós começarmos a estudar, veremos que elas são super atuais. Para qualquer situação que a gente esteja vivendo, sempre vai ter alguma coisa que nos ajude, que nos traga um alento nos momentos em que a gente mais necessita. Então, o Evangelho, ele é muito bom que faça parte da nossa rotina, a fim de que nós consigamos sempre essa tranquilidade, essa serenidade que todos nós, com certeza, buscamos para o nosso dia a dia, né? Então, olha só, tem algumas coisas que eu quero comentar. Uma delas é sobre essa ideia de a gente às vezes falar assim, eu preciso fugir um pouco dessa cidade, preciso descansar num lugar onde tenha natureza, onde eu possa ficar perto de passarinhos, de árvores e coisas assim. Só que aí, o que acontece é que muitas vezes a gente vai sim para essa natureza, a gente vai sim buscar um pouco mais de tranquilidade, mas o nosso coração não está tranquilo. Então, quando nós retornamos, nós já falamos assim, eu não vi a hora de voltar. Porque, veja, não é o fato de onde eu estou, mas sim como eu estou, que vai fazer a diferença na minha vida, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu vou para tal lugar, porque lá eu vou me sentir bem, ou vou me sentir melhor. Isso é uma ilusão, de verdade uma ilusão, porque nós precisamos estar em paz em qualquer lugar em que nós estejamos. Então, esse é o segredo, né, da vida, a gente ficar bem onde a gente estiver, ficar feliz onde a gente estiver. Não adianta eu achar que eu tenho que ir para algum lugar para ficar bem, porque se eu estou bem aqui, eu ficarei bem em outro lugar onde eu vá. E se eu não estou bem, eu não fico bem em lugar nenhum. Até brinco assim, sempre falo assim, não adianta você ficar para lá e para cá, porque quando você vai, você se leva junto. E se você se leva junto, começa a pensar o seguinte, bem, se eu estou junto e eu não estou bem, nada pode ficar bem. Vocês concordam comigo? Né? A gente não tem como ficar bem quando a gente não está bem. E para a gente adquirir a serenidade,
tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então, eu trouxe aqui algumas ideias para a gente compartilhar, conversar, e quem sabe, né, depois vocês conseguem aplicar alguma coisa do que nós vamos conversar. Eu, particularmente, procuro aplicar algumas dessas coisas, sim, porque eu acho que nos ajudam muito, né? A conquista da serenidade era uma coisa que ela vem aos poucos, né? Por isso que ela é uma conquista, ela não é um passo de mágica, é algo que a gente vai aos poucos adquirindo, que a gente vai fazendo com que fique incorporado no nosso dia a dia, né? E tudo isso só depende de nós. Eu falo sempre assim, que não adianta a gente ir no centro, a gente fazer terapia, tomar remédio, não sei mais o que, se a gente não se ajudar um pouquinho também, né? Então, é importante que a gente, sim, procure auxílio profissional, em qualquer caso que a gente tenha que enfrentar, mas é importante que nós façamos a nossa parte, porque nada na vida funciona se a gente não fizer a nossa parte. Então, a gente busca auxílio profissional, auxílio espiritual, mas a gente faz a nossa parte, né? Sempre eu falo assim, que quando a gente não faz a nossa parte, é como se nós tivéssemos um caminhão-pipa cheio de gasolina, mas cheio de furos. Então, conforme o caminhão vai andando, aquela gasolina vai saindo do container lá onde fica o combustível, e aí, conforme você vai andando, você perde tudo aquilo. Então, o mesmo acontece se nós não fizermos a nossa parte de tampar lá os buraquinhos, né? E o que é tampar os buraquinhos? Na verdade, é mudar a nossa conduta, é fazer aquilo que precisa ser feito para que as coisas aconteçam e tenham o resultado que a gente deseja. Então, olha só, algumas coisas que a gente pode fazer para nos ajudar, né? Por exemplo, quando a gente vai se alimentar, quando a gente vai beber um copo de água, né? A gente acaba fazendo, às vezes, isso de um jeito tão automático, que nem nota o que está comendo, o que está bebendo, a gente não presta atenção em nada. A gente faz as coisas de um jeito tão automático e tão rápido, que não presta atenção no que realmente está executando, né? Então, engole o que come, engole o que bebe, e não presta atenção no que fala, não presta atenção no que ouve, porque uma coisa é ouvir, a outra é escutar. Qual a diferença? A gente ouve, porque felizmente tem o dom da audição, mas a gente só vai escutar aquilo que a gente deseja escutar, ou seja, colocar atenção, né? Então, é essa a ideia aí de a gente colocar atenção nas coisas que a gente está fazendo. Então, mais uma vez, lembrar que o Evangelho, ele instrui e ele renova. Então, é importante que a gente, além dessas coisinhas que a gente pode começar a fazer, por exemplo, eu vou orar. Então, eu vou orar e vou me dedicar que seja um minutinho aquela oração. E assim nós vamos aprendendo a nos asserenar, né? Então, eu como com calma, eu bebo o meu líquido com calma, eu faço minha oração com calma e também com alma. E aí o que acontece? A gente vai conquistando a serenidade, né? Quanto mais ansiedade, angústia, medo, menos controle a gente tem e a gente não consegue manter a nossa saúde física, mental e espiritual com tanta facilidade. Então, a calma e a serenidade vão nos ajudar a ter mais sossego na nossa vida. E o sossego nos ajuda a quê? Prestar atenção, refletir, meditar, olhando para dentro, não olhando para fora. Isso é muito importante, né? Que a gente olhe para dentro quando a gente estiver fazendo uma coisa que é para nós. Prestar atenção no que está acontecendo. Porque o sossego e a serenidade, eles nos conectam conosco. E aí, quando a gente está conectado com a gente mesmo, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir perceber coisas e entender coisas que na correria a gente não consegue assimilar, não consegue entender. Então, por isso que é tão importante essa história da calma e da serenidade, né? E aí tem uma coisa que eu acho muito importante, que é a gente praticar
tudo isso? Porque é uma prática, né? Então, além daquilo que a gente acabou de falar, de se alimentar com mais calma, né, ingerir os líquidos com mais calma, fazer as nossas orações, é importante também tomar algumas atitudes. Tem aqui alguns mandamentos da serenidade que eu acho muito interessantes. Olha só por hoje tratarei de viver exclusivamente este meu dia, sem querer resolver os problemas da minha vida todos de uma vez. Isso é muito importante, porque a gente às vezes acorda e fala assim, eu tenho tantas coisas para fazer, e começa a se desesperar porque não sabe o que fazer primeiro. E a conclusão é que nada do que a gente faz acaba dando muito certo, né? Ou às vezes nada daquilo dá certo. Por quê? Porque nós ficamos naquela agonia, naquela aflição, querendo resolver tudo de uma vez, e aí acaba, como dizia minha mãe, né, mete os pés pelas mãos, né? A gente não consegue ter discernimento para resolver as coisas. Então, qual a melhor coisa que a gente pode fazer? Ver o que eu consigo efetivamente resolver no dia de hoje. E resolver, né? Porque quando nós queremos resolver tudo de uma vez só, a gente não consegue. Então, resolve uma coisa, depois passa para outra, depois passa para outra e assim por diante. Para a gente não se atropelar. Quanto mais pressa a gente tem, menos coisas a gente consegue fazer. E bem feito, então, nem falar, né? Que não sai bem feito de jeito nenhum. Só por hoje terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros, delicado nas minhas maneiras, não criticarei ninguém, não pretenderei melhorar ou disciplinar ninguém, a não ser eu mesmo. Então, olha, isso é importante, porque veja, a gente tem o costume de criticar tudo que os outros estão fazendo. E parece que não, mas isso é muito sério, porque tira a nossa serenidade, né? O que acontece? Nós deixamos de ficar tranquilos, ficamos às vezes angustiados, ficamos nervosos, porque a gente quer, porque quer que o outro faça aquilo que a gente acha que tem que ser feito, do nosso jeito. E as coisas não são bem assim. Por quê? Porque muita coisa que a pessoa está fazendo, ela faz do jeitinho dela e também vai dar certo. E não é só a maneira como nós fazemos, executamos, né, as tarefas do dia a dia, que são certas. Cada um tem a sua forma de fazer, a sua forma de pensar. Então, quanto mais a gente critica, mais a gente se aborrece, menos a gente resolve, mais a gente se irrita, e irrita quem está em volta, com certeza, viu, gente? Porque é extremamente irritante aquela pessoa que sempre está criticando o que o outro vai fazer, a forma como o outro faz, né? E é muito interessante isso também, né? Não querer melhorar ou disciplinar as outras pessoas. Eu preciso melhorar e disciplinar a mim mesmo, porque é extremamente importante a gente lembrar que é impossível eu fazer qualquer coisa por outras pessoas se elas não querem. Veja, ninguém muda por causa de ninguém, isso é uma ilusão. E é uma bobagem a gente pensar que alguém vai mudar porque a gente está ficando brabo, porque a gente está fazendo um drama. Isso de verdade não existe. Isso é meio que tapar o sol com a peneira, né? A gente acha que faz isso muito com os filhos. A gente acha que eles vão fazer do jeito que a gente quer e muitas vezes eles fazem exatamente o contrário, até porque se aborrecem com aquilo que a gente está passando para eles, né? Eles não querem fazer de um determinado modo, e a gente fica ali falando, e eles se chateiam tanto que nada dá certo. Então, veja, é importante sim que a gente discipline quem? A gente mesmo. E cada um é dono de si. A gente tem que lembrar muito disso, né? Do livre-arbítrio. Não existe consertar as pessoas, resolver para as pessoas. Nós podemos sempre caminhar de mãos dadas, porém não dá para eu carregar ninguém nas minhas costas ou querer que os outros me carreguem. Isso também traz serenidade quando a gente entende que cada um precisa fazer a sua parte. Porque isso é muito lógico, né? Mas a gente não pensa. Acho que a maioria de nós não para para pensar. Porque, veja, se cada um pudesse interferir na vida do outro, nós seríamos um bando de marionetes. Nós não teríamos nosso livre-arbítrio.
Mas aí o que aconteceu? Deus nos deu a vida e falou assim, agora vai lá e vai fazer bonito. Vai lá e eu vou ficar aqui te apoiando, mas quem vai fazer é você. Então é dessa forma que nós vamos precisar agir nesse mundo. Só por hoje me sentirei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz, não só no outro mundo, mas também neste. Olha que bonito, né? A gente sabe, porque Jesus falou, que a felicidade não é desse mundo. Alguém duvida disso? É só olhar em volta, né? Todos os dias, se a gente buscar, por isso que é melhor nem buscar, né? Melhor nem buscar. Essa coisa de ficar vendo muito jornal, procurando ver todas as notícias, isso acaba fazendo muito mal, viu? Então, é importante a gente ser feliz apesar de qualquer coisa que esteja à nossa volta e não esteja da melhor maneira que nós gostaríamos. Exemplo, a própria pandemia que a gente está vivendo. Quem gostaria de estar nessa pandemia e falar assim, eu estou achando ótimo ter pandemia? Ninguém, né, gente? Ninguém em juízo perfeito vai achar que a pandemia é uma coisa boa. Sim, vamos agradecer por nós estarmos aqui recebendo essa lição. A gente sabe que tudo isso tem a ver com a transição planetária, um momento delicado que o planeta está passando, um momento muito grave, mas, veja só, a gente não vai se alegrar com as coisas ruins, mas nós vamos nos alegrar por nós estarmos fazendo o que nós estamos fazendo, por nós sermos quem nós somos e estarmos atuando dentro daquilo que a gente se propôs lá do outro lado ainda, né, antes de vir para cá. Então, vamos fazer o mais bem feito possível para que a gente tenha os melhores resultados também, né? Só por hoje dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, olha só. Lembrando que a leitura é necessária para alimentar a vida da minha alma. Isso é muito interessante, né? Porque muita gente não lê. As pessoas, elas perderam o hábito de ler. Então, ler alguma coisa que seja boa para a nossa alma, isso é muito importante, né? Que nós leiamos coisas que podem fazer bem para nós. Isso é extremamente importante. Bom, também, gente, eu que gosto muito de ler, tenho que falar isso, né? Gosto de ler, de escrever, de psicografar. Então, para mim, a leitura é uma coisa muito, muito, muito importante. E eu acho que quando a gente tem uma coisa boa para ler, algo que nos coloca para cima, ou nos ensina alguma coisa boa, a gente está super bem acompanhado, né? A gente nunca fica sozinho quando tem um bom livro. E depois, só por hoje, se eu for ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém saiba, porque a gente não precisa ficar espalhando aos quatro ventos as coisas ruins que fazem para a gente, ou as coisas que nos ofendem, mesmo porque nós, seres humanos, ainda somos muito melindrosos. E o que acontece por causa disso? A gente acaba, às vezes, exagerando um pouco nesse melindre, e a gente se ofende, às vezes, com coisas que nem tem a ver, e isso também tira a nossa serenidade. E para a gente começar a pensar e finalizar, eu quero ler para vocês um poema, não é bem um poema, não, sei lá, é um texto, né, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, chamado Serenidade Sempre. E a gente vai fazer alguns comentários enquanto eu ler, porque esse texto é muito bonito. Se vocês gostarem, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão lá no YouTube e procurem Serenidade Sempre. Tem um videozinho que é muito bonito e o próprio Divaldo declama ele lê esse texto para a gente, tá? Então diz assim: todo homem sábio é sereno. A serenidade é a conquista que se consegue com esforço pessoal e passo a passo. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? A conquista pessoal. Ninguém pode conquistar a minha serenidade por mim. Quem conquista a minha serenidade sou eu. E aí eu posso sim inspirar pessoas, estimular pessoas a conquistar essa serenidade também. Mas cada um vai conquistar a sua serenidade. É assim. A foto está aparecendo, eu vou colocar sua foto. Onde eu passo, está aparecendo. Opa, tem uma interferência aqui. Olha lá. A serenidade é a conquista que se consegue com esforço pessoal, passo a passo. Pequenos desafios que são superados.
irritação que se faz controlada, desajustes emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. Muito verdadeiro isso, né, gente? Controlar a irritação nos torna mais serenos, não é verdade? E corrigir os nossos desajustes emocionais, que com certeza nós todos temos. Mas veja, o que acontece? Controlar a irritação, como é que funciona isso? Se eu estiver irritada com alguma coisa, eu procuro o quê? Fazer uma oração, me recolher, sabe? Às vezes não dá para sair do ambiente que você está, mas você para um pouquinho de entrar naquela ideia de ficar irritado, né? E se coloca numa posição interior de tranquilidade. E você vai ver como daqui a pouco você vai se sentir melhor. Então, respira fundo, umas 3 vezes, sabe? Respira, assim, inspira e expira, né? Assim, bem gostoso. Enche o pulmão e solta umas 3 vezes. Por quê? Porque isso faz com que a gente se sinta mais tranquilo. Isso é uma coisa fisiológica, porque esse ar, quando ele passa aqui nesse meinho nosso, ele vai conseguir fazer com que a gente se sinta mais calmo, tá? Isso é verdade. O espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo exatamente o que deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorando-se de maneira agradável para os circunstantes. Inspira a confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Olha que gostoso, né? A gente tem tanta coisa para conquistar aqui na Terra durante essa nossa passagem, e a conquista da serenidade já faz com que a gente conquiste outras coisas que vêm junto. Porque a pessoa que é serena, ela consegue, de algum modo, trazer outras coisas também para perto de si. Então, a serenidade, ela traz a calma, ela traz mais amor, ela traz mais tolerância, a gente consegue parar para entender um pouco mais o outro, tudo isso é muito importante. Então, essa conquista da serenidade. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. Então, veja, o que o outro fala para nós podemos aceitar ou não. Aí cabe bem aquela historinha do chinês, né, do monge, chinês não, japonês, né? Uma história que se passa e que diz assim que um monge ele foi agredido, tudo mais, e aí um dos discípulos falou assim: estou decepcionado com o senhor, mestre, porque essa pessoa agrediu tanto o senhor e o senhor não revidou, não falou nada. E ele responde: bem, quando você recebe um presente, se você não aceitar, esse presente pertence a quem? Então, claro, esse presente pertence à pessoa que ia me dar esse presente, porque eu não aceitei. Isso faz com que eu me sinta calma, serena. Eu não quero aceitar aquela ofensa, eu não aceito. Porque a pessoa ela pode ofender você, mas quem se sente ofendido é você, né? Então, o outro foi quem ofendeu, mas você foi quem tomou a ofensa para si. Pensa nisso, isso é muito importante. Então, você fala assim: a pessoa me tratou mal, a pessoa fez isso comigo, fez aquilo comigo. Veja, mas você aceitou isso de algum modo porque você se identificou com aquilo, você pegou para você aquela coisa ruim que a pessoa te passou. Então, quando alguém passar uma coisa que você não quer, que não interessa, deixa lá. A pessoa ela vai agir como ela sabe, mas você também vai agir como você sabe. Cada um de acordo com a sua própria natureza. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes, viu? É que a gente acabou de falar, né? Para que eu vou jogar fora a minha paz por motivos irrelevantes e motivos que não tem nada a ver comigo, porque o outro vai falar o que ele falar, e se eu não quiser, eu deixo aquilo com ele. Repetindo, que é importante a gente lembrar disso, tá? Os tesouros reais de alto valor são aqueles que de ordem íntima, vou repetir.
Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Gema é joia, tá? Então, uma joia preciosa aqui, a serenidade. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Olha só, viu? Então, tem uma coisa assim também, né? Entre ser aquele que ofende o ofensor, é melhor ser aquele que foi ofendido e que, completando aí a ideia, né? Que não aceitou aquela ofensa. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constituem teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares as grandes, os difíceis testemunhos e provação do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Repetindo o texto, serenidade sempre, do Divaldo Pereira Franco. Então, lembremos-nos de Jesus, da serenidade que ele representa, de tudo aquilo que nós podemos aprender com ele e estejamos com ele como ele está conosco, sempre com serenidade, para que a nossa vida seja melhor. E para nós completarmos essa ideia, mantenham-se serenos, vamos nos manter serenos diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, pois quanto mais nós estivermos serenos, mais nós vamos nos imunizar, nós vamos ficar bem, porque veja, o pensamento de medo, de pânico, a agitação interna também contribui para que a gente adoeça. Então, não estou falando só da pandemia, mas de qualquer doença. Então, vamos procurar ficar serenos, manter a nossa mente bem, para que o nosso corpo fique bem e espiritualmente confiemos sempre em Jesus. E vamos ler o Evangelho sempre buscando ali as lições que nos auxiliam a nos mantermos sempre de pé, sempre olhando tudo de frente, com alegria, amor, serenidade e muita fé. É isso, muito boa noite, obrigada. Muito obrigado, Marisa, pelas belas palavras aí, né? Nos momentos que a dor aperta ou as dificuldades, a gente tem que elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e colocar em prática esses nossos conhecimentos, né? Conhecimentos a respeito da serenidade, do amor, da resignação. Então, a gente está aqui estudando para que a gente possa ir para a prática, né? Então, a gente vai estudar, primeiro a gente tem conhecimento, porque sem o conhecimento a gente não consegue nada. Então, a gente adquire esse conhecimento que é extremamente importante para a gente poder colocar em prática. Então, a gente agradece muito aí os palestrantes que gentilmente vêm trazer aí suas palavras. Muito obrigado, Marisa, mais uma vez aí por estar nos trazendo esses conhecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada. E a gente vai já nos encerrando o nosso evangelho, mas antes pedindo a Deus, a Jesus, o amparo aos nossos irmãos necessitados, tantos de nossos irmãos que passam por dificuldades, tantos de nossos irmãos que sofrem, que estão nos hospitais, caminham de um lado para o outro, nas ruas da incompreensão, que eles possam encontrar um alento, que a espiritualidade possa estar presente amparando a todos, pois Jesus jamais os desampara. Pedindo, meu Senhor, pelos velhinhos,
pelos irmãozinhos que vagam pelas ruas, que estão nos orfanatos, pedindo pelos nossos lares aqui representados, que a luz possa estar em todos os cômodos, em todos os cantos, que possamos exemplificar a paz, a tranquilidade, primeiramente dentro de nossos lares, nesse momento tão importante da transformação, da transição planetária, que possamos fazer germinar a semente que Jesus já nos deixou há mais de 2000 anos, e que nosso irmão Allan Kardec, com o auxílio dos Espíritos, trouxe Jesus descrucificado, o Consolador que ele prometera, para que possamos passar por esses momentos de dificuldade. E dentro de nossos lares é que iniciaremos essa transformação para poder irradiar essa luz para toda a sociedade. Pedindo pelos nossos parentes, amigos, pelos nossos entes queridos que estão juntos de nós, nos nossos lares, que possamos exemplificar todos esses conhecimentos de paz, de luz, de amor. Pedindo pelos nossos irmãos que já passaram para o outro lado da vida, foram para a pátria espiritual, a verdadeira pátria, que eles possam ser amparados e, de acordo com as necessidades, possam ter o socorro necessário para o refazimento nessa nova fase de sua vida, a vida espiritual. E humildemente pedimos por nós mesmos que possamos ter força para superar as nossas dificuldades, para seguir em frente, amparando e auxiliando aos nossos irmãos, mas nos momentos de dificuldade, os momentos que a dor bate à nossa porta, que possamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo força para podermos atravessar pela dificuldade. Agradecendo o Senhor por mais essa noite, por mais essas palavras, esse conhecimento, agradecendo por essa oportunidade. Possamos estar com Jesus em mais esta semana, possamos estar serenos, que possamos exemplificar, mesmo que um pouquinho, o Evangelho do Cristo, da paz, do amor, da compreensão. E assim, Senhor, muito agradecidos, vamos encerrando a palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.